Canal A Busca, Meditações Diárias. A Grande Expiação, 6 de novembro. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Adão, em sua inocência, havia desfrutado ampla comunhão com seu Criador. Mas o pecado opera a separação entre Deus e o homem, e unicamente a obra expiatória de Cristo poderia transpor o abismo e tornar possível a comunicação de bênçãos ou salvação do céu à terra. O homem ainda estava desligado de uma aproximação direta com seu Criador, mas Deus se comunicaria com ele por meio de Cristo e os anjos. Assim foram revelados a Adão fatos importantes na história da humanidade, desde o tempo em que a sentença divina fora pronunciada no Éden, até o dilúvio e, a seguir, até o primeiro advento do Filho de Deus. Mostrou-se-lhe que, conquanto o sacrifício de Cristo fosse de valor suficiente para salvar o mundo inteiro, muitos prefeririam uma vida de pecado em vez de arrependimento e obediência. O crime aumentaria durante gerações sucessivas e a maldição do pecado repousaria mais e mais pesadamente sobre o gênero humano, sobre os animais e sobre a terra. Os dias do homem seriam abreviados pela sua própria conduta de pecado. Degenerar-se-ia ele em sua estatura e resistência física e em sua faculdade moral e intelectual, até que o mundo se enchesse de miséria de todo tipo. Mediante a satisfação do apetite e paixão, tornar-se-iam os homens incapazes de apreciar as grandes verdades do plano da redenção. Cristo, no entanto, fiel ao propósito pelo qual deixou o céu, continuaria seu interesse pelos homens e ainda os convidaria a esconder nele suas fraquezas e deficiências. Supriria as necessidades de todos os que a ele viessem pela fé, e sempre haveria alguns que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam incontaminados por entre a iniquidade que prevaleceria. As ofertas sacrificais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança de seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seriam uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Destinavam-se a impressionar a raça decaída com a solene verdade de que foi o pecado que causou a morte. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Sua mão deveria erguer-se para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira vez que testemunhava a morte e sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus, não teria havido morte de homem ou animal. Ao matar a inocente vítima, Adão tremeu com o pensamento de que seu pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus, e maravilhou-se com a bondade infinita que daria tal resgate para salvar o culpado. Uma estrela de esperança iluminou o futuro tenebroso e terrível e o aliviou de sua desolação total. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás.